Atenção aqui, ó. Uma notícia urgente. O homem foi preso suspeito de manter a mulher em cárcere privado. Como assim? É uma realidade, gente. Só para você ter uma ideia, a vítima foi localizada pela polícia em uma casa exatamente aqui em Uberlândia. E quem traz os detalhes para a gente sobre esse caso é a Carolina Barros. Ela está já acompanhando a tarde toda a situação. É mais um caso aqui, Carol, desses homens que acham que as mulheres são propriedades particulares e na verdade não tem nada a ver. Seja bem-vindo ao Cidade Alerta, boa noite. Conta pra gente como é que a polícia descobriu, o que aconteceu, todos os detalhes a partir de agora. Muito obrigada, Lúcio. Boa noite para você também, para quem nos acompanha no Cidade Alerta Minas. É mais um caso de violência doméstica. Infelizmente, a gente tem que falar sobre isso, principalmente para alertar que casos assim são muito constantes. Esse chama muita atenção também, Lúcio, porque a vítima, como você já bem adiantou, ela ficou em cárcere privado por 2 dias e ela sofreu diversos tipos de agressão, viu? Quem vai contar para a gente os detalhes é a doutora Lia Valek, delegada responsável aqui por este caso, né, por trabalhar nesse caso. O homem tem 46 anos, a vítima tem 30 anos e eles tiveram um relacionamento, mas o relacionamento já tinha acabado. E como você disse, em muitos casos o homem não aceita o fim dessa relação. Mas a doutora Lia vai trazer mais detalhes para a gente. Boa noite, seja bem-vinda ao Cidade Alerta. Esse homem preso, né, em que circunstâncias? Preso porque um vizinho denunciou, e a importância de denunciarmos, de ajudarmos mulheres que estejam sendo vítimas de violência. Nesse caso, esse homem foi preso em flagrante depois de manter essa mulher em cárcere e praticar com ela diversos tipos de violência. Ela está muito lesionada, marcas de mordida, marcas de cinto, né, que ela falou, lesões, né, que ela identifica como sendo causadas por cintos que ele bateu nela, diversas, pernas, braços, abdômen, todo o corpo. Ela relata também que foi estuprada durante esses 2 dias por esse ex-companheiro, ameaçada de morte várias vezes, ofendida com os mais diversos xingamentos. E o que chama atenção é que esse homem já tinha uma medida protetiva. Ele, inclusive, informou que vinha fazendo o curso que é dado pelo CEAPA aqui na cidade de Uberlândia, e essa mulher estava no bairro, que é onde ele mora, mas que também a mãe dela mora, e ele a encontrou na rua, a arrastou pelos cabelos na rua. Ela tem lesões que parecem muito com lesões de pessoas que foram, né, realmente arrastadas no asfalto, e ele a levou para um local onde ele mora, e ali começaram as violências e as agressões que se perpetuaram por 2 dias até que esse vizinho acionou a polícia militar e essa mulher conseguiu, felizmente, ser salva. Ela ficou incomunicável, ele deixou ela sem qualquer tipo de comunicação, como celular, por exemplo, é claro. Sim, ela falou que em um determinado momento até tentou fugir, mas ele a conteve e as agressões continuaram. Esse homem tem essa passagem anterior justamente por crime de violência doméstica contra ela mesma? Sim, ele foi preso no mês de dezembro do ano passado, ocasião em que também foi expedida a medida protetiva, e ele já tem um outro boletim de ocorrência de uma agressão em setembro de 2024, ela indo para a casa da família, ele indo atrás. Então realmente ele não dá paz para essa mulher, ele a persegue. E agora tinha dado esse período em que ele não a procurava, mas quando ele encontrou na rua, ele realmente praticou todos esses crimes contra ela. Ele tem outros registros policiais por crimes como tráfico e também esse por violência doméstica contra essa mesma vítima. Esse homem, ele apresentou um comportamento bem hostil no momento da prisão, né? Ele tentou resistir a essa prisão. E como é que ele está se comportando aqui agora? Ele confessa esses crimes? Ele resistiu, ele inclusive danificou a viatura policial, então ele também vai responder pelo crime de dano qualificado por ser ao patrimônio público. E aqui ele nega. Até quando questionado como ela provocaria uma lesão de mordida nas próprias costas, ele não consegue justificar, mas nega. Fala que ela agrediu ele, ela que foi atrás dele. Então ele cometeu diversos crimes, né? A gente pode citar aqui por alto a agressão, a violência doméstica, mas tem vários outros. São vários crimes: estupro, ameaça, injúria, lesão corporal contra a mulher, o dano ao patrimônio público, o descumprimento da medida protetiva de urgência.
tudo isso vai pesar contra ele agora. O que vai acontecer? Quais são os próximos passos da polícia agora, encaminhando para a justiça, enfim? Ele teve a prisão ratificada já, finalizamos o auto de prisão em flagrante delito, ele está só aguardando para ser encaminhado ao presídio Jaci de Assis e esperamos sinceramente que ele permaneça preso. Como essa mulher foi localizada? Ela provavelmente devia até estar em choque nesse momento, né? Porque ela foi vítima por 2 dias e por diversas violências. Ela está muito abalada psicologicamente, naturalmente, em razão das diversas violências, com muito medo, porque ele fez várias ameaças após ser preso também. Então, essa, infelizmente, a condição dessa mulher, né? Com sofrimentos não só físicos, mas também emocionais. Pode ser feito um tipo de atendimento para essa mulher? A gente sabe que ela já tem a medida protetiva. É algo já de praxe, né, da própria Polícia Civil, que expede esses mandados em caso de pessoas que sofrem esse tipo de agressão, de violência, de perseguição, enfim. O que pode ser feito? Ela vai ser encaminhada para alguma questão mais especializada? É o juiz da vara de violência doméstica que geralmente expede a medida protetiva, né? O papel da Polícia Civil é fazer o requerimento dessa medida que foi feito à época e ela realmente precisa de atendimento psicológico, que nós esperamos que isso passe a existir para as vítimas de violência doméstica do nosso município, porque é uma necessidade real e urgente. Ela pode se socorrer com a rede do município, né, que existe nas UBSFs, nas UAIs, mas um atendimento especializado para as mulheres vítimas de violência nós ainda não temos. Doutora Lia, me chamou muito a atenção no início da nossa conversa, a senhora falando sobre a atuação de um vizinho que percebeu aquela movimentação estranha, que percebeu que um crime estava acontecendo. E isso é muito importante. Existem canais, por exemplo, que a pessoa pode denunciar crimes que estejam acontecendo, que esteja presenciando, talvez até de forma anônima para a pessoa não se envolver? Sim, né, nos casos de flagrante, é muito importante que se ligue para o 190, para a Polícia Militar, para que consiga ir até o local naquele momento e salvar uma mulher que esteja sendo vítima. O papel desse vizinho foi fundamental e tem que ser reforçado a necessidade, a importância, na verdade, das pessoas denunciarem quando estiverem vendo situações de violência. Para outros casos em que não está acontecendo flagrante, nós temos o 181, que é o Disque Denúncia Unificado, em que a pessoa pode fazer a denúncia de forma anônima. Perfeito, doutora Lia, muito obrigada. A gente agradece mais uma vez a participação da delegada Lia Valec, esclarecendo mais esse fato, um fato que chama muito atenção, horrendo, né, Lúcio? A gente pode falar, porque além da violência doméstica, o estupro, a perseguição, o descumprimento da medida protetiva, uma série de crimes que agora ele vai ter que responder na justiça. Lembrando que essa mulher, ela foi socorrida pela própria Polícia Militar, ali levada para atendimento médico, ela tinha hematomas, múltiplos hematomas, tinha sangramento facial, além do emocional, que estava abalado demais, né? Volto com você. Carol, eu queria que você fizesse uma pergunta à doutora Lia, a nossa delegada que está cuidando deste caso, por gentileza, porque nós ouvimos aqui a fala dela que esse homem parece que já foi preso em outubro, pelo mesmo motivo, por agressão. E de repente a justiça vai lá e solta. Qual que é a orientação que a delegada passaria para tantas mulheres, devido à nossa audiência que é muito grande e abrangência também, que sofrem nas mãos dos companheiros, dos namorados, dos homens em geral? O que tem que fazer numa situação dessa? Porque muitas situações saem da atuação da delegada. Ela prendeu, o judiciário solta. O que tem que fazer quando um homem, no caso, a justiça solta e começa a atrapalhar de novo? Só ligar para a polícia? Quais são as alternativas a mais para essa mulher tentar se livrar dos agressores, que infelizmente a justiça solta a grande parte aí? Perfeito, Lúcio, e principalmente porque a gente está falando com a doutora Lia, que atuou grande tempo aqui na nossa cidade como delegada da mulher, então ela atua sempre em defesa da mulher também. E é uma situação, doutora Lia, muito complicada, porque muitas vezes, como nesse caso, esse homem chegou a ser preso em outubro, né, como a senhora mesma disse, está cumprindo medida protetiva, né? Porque ele precisa se manter afastado dessa mulher. E aí ele foi solto. Muitas vezes a polícia vai lá, prende, faz o seu papel, mas a justiça entende por soltar esses agressores. Como a vítima pode se comportar nesse momento? Que sinais ela deve observar? Afinal de contas, a vítima tem que se preservar, né? Nesse caso,
seria importante, né, que ela evitasse esses lugares que fossem de risco para ela, né? A gente sabe que a culpa não é dela de forma nenhuma, mas olha tudo que ela sofreu, né? Então, assim, eu até falei para ela que a gente não sabe quanto tempo esse homem vai ficar preso. Então, que ela se mantenha distante desse lugar que ela sabe que ele está, pelo menos, para tentar se proteger. A gente precisa de leis mais fortes, porque em razão das penas que existem para esses crimes, inviabiliza deixar esse homem preso, porque ao final do processo ele não ficará preso em razão da pena. A gente tem penas que cabem apenas o regime aberto ou semiaberto, então também a gente tem dificuldade, a justiça tem dificuldade de manter esses homens presos, essas pessoas que praticam esse tipo de crime, em razão das penas. Então a gente entende que é importante o endurecimento das penas para poder viabilizar, né, a manutenção dessa prisão também. E lembrando que a vítima também pode se fazer valer dos mesmos canais de denúncia. Sim, ela pode se valer e é muito importante que ela denuncie, né, que ela procure as autoridades, outras mulheres que estejam passando por situações de violência. É fundamental que elas procurem as autoridades, que elas não se calem, que elas tomem as providências, porque a tendência, né, é que essas violências se agravem e elas correm sim risco de vida. É importante, doutora Ali, a gente falar num processo pós o registro do boletim de ocorrência, é importante que a vítima represente. Não basta registrar o boletim de ocorrência, é importante que a vítima procure a delegacia da mulher para que seja iniciado o inquérito policial. Só registrar o boletim de ocorrência não é suficiente. Perfeito, a gente agradece mais uma vez, sempre muito esclarecedor, sempre muito esclarecedoras as entrevistas que nós temos com a doutora Lia. Obrigada mais uma vez, viu, doutora Lia? A gente volta aí com você, Lúcio, com esse caso que realmente é bastante chocante. A gente espera que o trabalho da polícia seja mantido pela justiça. Obrigado, Carol, pelas informações. Está aí, então, você que acompanha o Cidade Alerta. Mostra para nós, diretor, por gentileza, essas fotos que nós temos aqui da vítima. Olha ali, gente, essa parte, a parte posterior à coxa aqui, ó. Onde ela foi agredida, parece que tem uma marca de mordida ali, tá vendo? É muito forte, porque você que está em casa assistindo ao Cidade Alerta, você não consegue entender, mas que parte é essa do corpo? É a parte posterior da coxa. E tem também a outra parte, próximo às costas também, é uma outra foto que nós tivemos acesso, que a gente mostra para você, porque é o resultado, de fato, do que acontece com uma pessoa que sofre nas mãos de um homem covarde. De um homem que muitas vezes não aceita o fim do relacionamento, que não acredita na justiça, porque infelizmente ele foi preso já no mês de outubro e depois posto em liberdade, voltou a aprontar. É isso aí que a doutora Lia comentou e eu queria ouvir aí uma declaração de um delegado, de uma delegada, que corrobora exatamente o que nós temos dito aqui todas as noites. Olha aí, ó, outra parte do corpo agora, você veja, muito triste, outras agressões menores em torno desse outro, essa mancha, vamos dizer assim. Então, a delegada também dizendo que essas leis precisam mudar, porque as mulheres estão sofrendo cada vez mais e muitas delas caladas. Não se omita, busque ajuda.